Boa noite, pessoal. Bora aí para mais uma live semanal. Hoje o tema da nossa live vai ser Família, a base para uma transição de carreira. Eu vou falar um pouco dos meus processos de transição, como é que foi, e, e o que é que passava na minha cabeça naquele momento de transição, pré-transição, e assim, como é que minha cabeça foi funcionando, né? Lembrando que o objetivo desse canal é eu passar minhas experiências de vida e mercado financeiro, e a base de tudo está na cabeça. Então, assim, a intenção desse canal é justamente passar para vocês as experiências que eu tive durante essas fases de vida que eu já passei, né? Começar aqui fazendo duas observações sobre a última live, três na verdade. A primeira, que minha esposa disse que eu estava falando mal dela. Só dei dois exemplos, não estava falando mal. Respeito muito ela e ela ficou, tá falando mal de mim? Eu digo, não, calma, não é bem assim não. Não estava falando mal dela não, tá, pessoal? Só dei alguns exemplos que não foram tão bons, mas foi só exemplos. Outra coisa também que ela me deu um puxão de orelha, que ela acha que deu a entender que eu estava falando mal da empresa por onde eu já passei, né? CLT, onde me deu uma bagagem muito grande nessa CLT, que foi na Vale, né? Vale do Rio Doce, hoje só Vale. Porque assim, ela fala, você tem que ser grato à empresa. Eu disse, não, eu não sou grato à empresa. Porque para mim, empresa é só um CNPJ. Eu sou grato às pessoas que tiveram lá, as pessoas que me contrataram, as pessoas que me ensinaram lá dentro, as pessoas que criaram obstáculos para mim e que esses obstáculos me fizeram ter visão para outros caminhos e que me fizeram chegar até aqui. Então, independente se o exemplo foi bom ou ruim, eu sou grato de qualquer forma, tudo que eu vivi lá dentro dessa empresa, e foi uma experiência que todos deveriam passar, nem que seja por um período curto de tempo, né? Então, assim, e a terceira observação é a importância das lives, né? A gente pensa que é uma pessoa, e a partir do momento que a gente se expõe e a gente se vê no espelho, a gente se vê as gravações e tal, eu vi que meu português não é tão bom, para não dizer uma merda, como eu achei que ele era, né? Então, assim, a partir dessas lives, a intenção é justamente melhorar em todos os aspectos, né? A partir do momento que a gente se torna exemplo para outras pessoas, a gente tem que tentar melhorar em todos os aspectos. E um desses vai ser eu falar um português um pouco melhor. Então, relevem qualquer erro de português aí e podem me mandar depois no privado que a gente vai, né, nós vamos melhorar aos poucos, né? Bora lá. Então, outra coisa que é importante falar, que minha esposa sempre está falando também, né? Para eu tomar cuidado com quando eu falo do CLT. Eu falo, até um amigo meu também, muito amigo meu, falou, Fernando, eu não concordo falar da CLT de forma pejorativa, endemoniando a CLT, né? Mas hoje, depois de tudo que eu já vivi, eu acho que a pessoa tem que ter esse processo de você passar por uma empresa, ver como é você estar dentro de uma empresa e participar. Assim, ver a hierarquia, ver os processos, tudo isso. Então, assim, eu acho que você passar por uma CLT é importante para você ter referências lá na frente, né? Então, é muito importante você ter essa vivência. Inclusive, assim, eu penso como é que foi meu processo para até chegar na CLT. Eu fiz um curso técnico e fui trabalhar numa empresa. E depois eu fui fazer curso superior. E eu fico pensando como é que se eu vou ter coragem de fazer isso com meu filho. Que é colocar ele numa escola técnica, ele ir trabalhar como técnico em uma empresa e depois ele resolver se ele vai querer
fazer faculdade, ou se ele vai empreender, seja lá o que for. Mas, assim, nem todo mundo nasceu para empreender, né? Então, eu preciso fazer essa observação aqui, que a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que buscar o que vai deixar ela feliz, né? Para mim, hoje, é fato que estabilidade, que muitas vezes a CLT te permite, não é o caminho para você crescer. Então, se você pensa, eu quero crescer, eu quero melhorar financeiramente, CLT não é o caminho, não é o final, digamos assim. Né? É o caminho, mas não o final, para você realmente mudar de patamar. Né? Então, a minha visão da CLT é que é importante, mas tem que ter uma data para acabar. Entendeu? Você pode, da última live eu falei de você se qualificar. Às vezes você pode estar entrando por uma empresa para você se qualificar, você ganha experiência trabalhando em um nicho específico daquela empresa e você sai e toca o seu negócio, faz o seu negócio. Tem muita gente, eu escutei um exemplo recente, só que eu não vou lembrar, de um cara muito rico que foi trabalhar numa empresa para conhecer o processo daquela empresa e botar um negócio igual, mas ele passou um tempo lá dentro. Com certeza vai ter vários exemplos ao longo do tempo que devem ter feito isso. Então, para mim, a CLT é importante, mas é um processo que tem que ter um período para acabar. Né? Então, às vezes parece que eu estou endemoniando a CLT, mas não. É porque assim, eu sempre, todas as pessoas que estão perto de mim, eu quero que cresçam. Seja em que aspecto for. Algumas pessoas não gostam disso, porque gostam de ficar na estabilidade. Não gosta de ter aquela, poxa, eu preciso crescer. Prefere ficar ali tranquilo, de boa, mas ainda também não cresce. Então, eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas as pessoas que estão perto de mim, eu tento fazer com que elas subam um nível junto comigo. Estão mudando de mentalidade, empreendendo, sabendo que CLT não é para a vida toda. Então, e tem pessoas que realmente não nasceram para ser CLTista, né? Tem que nascer para trabalhar para os outros. E você pode fazer uma carreira também dentro da CLT, né? Mas aí a gente chama isso aí também, que eu escutei esse ano, tem as algemas de bronze, algemas de prata, algemas de ouro, né? Aquela pessoa que ganha muito dinheiro dentro de uma empresa, sei lá, 100 mil reais, um diretor, gerente, diretor-presidente de uma grande empresa, e a pessoa acaba tendo aquela resistência, não posso abrir mão desse salário, mas em compensação trabalha 24/7. Não tem vida social, não tem lazer, às vezes até de férias você tá atendendo alguma coisa, respondendo alguma coisa. Então, assim, eu penso que CLT não é para todos, você tem que ver seu perfil, empurrar a vaquinha não é para todo mundo, você tem que se preparar. E ao longo do processo eu vou falando um pouco mais sobre isso aqui, tá? Então, eu queria abrir esse parênteses sobre CLT, que eu não endemonio ela, mas é um processo que tem que ter começo, meio e fim, para você realmente ter uma vida exponencial, em vários aspectos, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, as transições que eu passei pela vida. A primeira grande transição que eu tive já depois do finalzinho da adolescência já, foi quando eu concluí meu curso técnico e saí da Paraíba e vim para o Maranhão, né? Uma mudança completa de ambiente e nós saímos de lá, uma turma de mais ou menos 9 pessoas, se eu não me engano, 9, e viemos para cá. E o objetivo era crescer dentro da Vale. Então, assim, foi minha primeira grande transição. Eu já estava trabalhando lá como eletricista industrial, na fábrica da Havaianas. E lá eu já comecei a ter essa visão de... Eu sempre olhava o supervisor e sempre ficava assim, poxa, eu quero trilhar um caminho. Hoje eu começo como técnico, daqui a pouco eu estou como supervisor. Eu já tinha essa visão lá dentro dessa empresa lá, ainda como estagiário.
Mas acabou que apareceu a oportunidade para a Vale, que era uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar, ainda paga muito bem, muitos benefícios bons. E aí surgiu essa oportunidade, eu vim para estagiar, e sou filho único, deixei meus pais lá, minha mãe não queria que eu viesse, mas meu pai disse, vai e conquiste sua liberdade. Eu vim, estagiei, aí terminou o estágio, voltei para lá, e tem toda uma história que eu vou contar no livro sobre essas transições aí. E aí depois nós fomos contratados definitivamente e por obra de Deus. E um desses processos que eu falo que sou grato às pessoas, que eu iria para outro estado, eu ia para o Pará, e me botaram aqui em São Luís, né, depois de uma iniciativa que eu tive. Isso aí é um processo que vai estar lá no livro que eu vou contar. E eu vim junto com Daniele, que minha esposa hoje, na época não era, a Aline e Gerlane, a gente dividiu um apartamento. E aí pronto, aí começa minha trajetória na Vale. E lá eu sempre tive essa mentalidade de... eu solteiro ainda na época, mas sempre com aquela mentalidade de procurar sempre crescer. Então eu entrei na Vale pensando, eu vou me aposentar aqui. Só que a gente começa a ver as coisas, começa aquela ambição que eu sempre tive dentro de mim, em querer algo mais. E aí foi passando o tempo, eu fui vendo que o que eu queria, eu não iria conseguir ali. Então até que um dia eu descobri o salário da equipe que eu trabalhava, que era uma equipe só tinha analista, engenheiro, era uma equipe de engenharia, e aí eu descobri mais ou menos o salário desses caras. Aí eu olhei assim e pensei, porra, passar 20 anos dentro de uma empresa para ganhar isso dali, não vai dar para mim isso aqui. Então eu já comecei a desmotivar ali naquele momento, porque nessa época eu já gostava muito de carro, e sabia que carro não é tudo, que você não adianta ter um carro legal e não ter uma casa bacana, então tinha que vir as duas coisas juntas. E aí eu comecei a mudar minha mentalidade para CLT. Foi a partir daquele momento ali que eu vi que os caras trabalhavam bastante, se dedicavam muito, e eu fiz a conta. Poxa, 20 anos trabalhando para minha empresa, para uma empresa minha, eu vou ganhar mais do que isso. É fato. Então hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta disso. Inclusive, eu falei na live anterior, né? Que você vale muito mais do que você recebe. É óbvio, isso aí é óbvio, né? Porque o empresário tem que ter lucro, o negócio tem que ter lucro. Ele não está errado o empresário de pagar menos do que você vale, porque senão ele não vai ter lucro. Mas cabe a você tomar a decisão do que você vai fazer. Você vai ficar ali ou você vai procurar abrir um negócio para você. Então, e aí eu fiz curso superior, né? Eu já estava namorando com o Daniele nessa época. Até aí a gente não teve tanto esse negócio... Na verdade, quando eu passei para essa equipe, a gente estava começando o namoro, né? E aí eu sempre comentando com ela, né? Daniele sempre muito relax, né? Muito tranquila. E eu sempre muito olhando para frente, querendo crescer. Mas ela nunca falou assim, deixa de tua loucura. Eu sempre com meus argumentos consegui convencer ela, né? Então, essa base que eu tive foi importante. Se Daniele fosse uma pessoa que fosse mais um obstáculo para eu mudar de vida, talvez eu não fosse o que eu sou. Se ela fosse uma pessoa pessimista. Ela não era otimista, mas não me atrapalhava nas minhas decisões, nos meus sonhos, nos meus desejos, né? Então aí eu terminei meu curso superior de análise de sistema, né? Aí tinha mudado o gerente lá na área que eu estava, nessa área de engenharia. E aí eu fui reivindicar. Todo mundo na área era analista, eu era o estagiário, né? Eu já era contratado, mas como eu era o que tinha menos conhecimento, eu sempre disse que eu era estagiário. E aí eu fui cobrar para mim para ser promovido, né? Eu me esforcei no curso superior para ser um dos melhores alunos. E no final, aí o cara me chega e me vira assim, não, Fernando, esquece isso, agora você tem que ser engenheiro.
Aí eu olhei assim pro nada, pensei, xinguei ele tudo quanto é nome dentro da minha cabeça. Aí eu pensei, quer dizer que eu joguei 4 anos da minha vida fora para esse cara vir me falar isso agora que eu tenho que ser engenheiro para poder ser promovido para nível superior. Aí aquilo ali foi a gota d'água para mim. E aí eu comecei a pensar uma série de coisas para empreender. Só de ideia, eu fui taxista, dono de lava-jato, dono de farmácia, tudo coisa que eu botei no papel, escrevi e não foi para frente. Várias coisas, né? Até que eu comecei a trazer umas muambinhas da China e vendia para os colegas e descobri um sistema para colocar película em celular. E aí eu comecei a fazer esses adesivos. Eu vou encurtar essa história um pouco, tem umas histórias bem bacanas que eu vou contar lá no livro, isso daí, mas senão eu vou passar 2 horas aqui falando. E aí eu comecei a fazer esses serviços, essa personalização de celular na Vale para os amigos até eu ficar craque. Quando eu fiquei craque, eu mesmo fazia. Aí existia uma franquia já no Brasil desse negócio. E aí eu resolvi botar um quiosque, né? E Daniel sempre dando apoio nessa questão, né? Desses projetos e tal. Nós fomos no Rio de Janeiro para ver se o que eu estava fazendo era o que a franquia fazia, e era. Aí eu botei esse quiosque. E aí, em paralelo, eu toquei o quiosque com a Vale. E eu sou muito grato à minha primeira funcionária, que ela ficava o dia inteiro. Ela foi uma funcionária que saiu de um quiosque, veio uma franquia dessa para São Luís, só que não demorou muito tempo, fechou. E eu trouxe essa funcionária para cá, para mim. E ela ficava o dia inteiro no quiosque, eu saía da Vale e ia pro quiosque, descia direto lá. E Daniela, depois que chegava, ela vinha para cá, pegava o carro e ia me buscar. Eu já morava aqui, nessa casa que eu moro, que é no Araçagi, e fiquei um tempo. Aí o tempo exato, assim, eu não vou lembrar agora, mas eu comecei a pensar em dar um passo a mais, que foi o momento que eu decidi botar uma gráfica. E aí eu fiz conta. Fui lá, conversei com o Daniel, disse, já faturamos isso aqui já é quase o que eu faturo na Vale, o que eu ganho na Vale. Eu estou vendo potencial e a gente pode crescer para esse lado aqui. Então, pesquisei como é que eu fazia para pegar financiamento pelo BNDES. Não foi BNDES, mas foi um financiamento parecido, que é bem barato também. Comprei uma impressora. E aí, a partir desse momento que eu decidi sair. Mesmo na época que eu já tinha decidido sair da Vale, eu já não estava mais naquela equipe de engenharia, porque em 2008 teve uns cortes, e eu tinha certeza do seguinte, nessa época: se tiver corte, eu que vou rodar nessa equipe. Porém, para a rua eu não vou. Porque de onde eu vim, da equipe anterior que eu vim, tinha gente que não era tão bom, que eu disse, não, se aquelas pessoas que estão lá forem demitidas, aí eu fico preocupado. Mas enquanto eles estiverem, eu tenho certeza que o máximo que pode acontecer comigo é eles me realocar, me tirar daqui e me botar para lá. E foi o que aconteceu. Aí eu fui para lá, para aquela equipe, voltei para a manutenção, e aí de novo tive um crescimento pequeno lá dentro, fui para uma área menos operacional, já no finalzinho, mas sempre, que é uma coisa que eu falo para vocês, por mais que vocês queiram mudar, fazer essa transição, não queima a impressão que as pessoas têm, não fecha aquela porta. Então, quando eu pedi para sair da Vale, eu quis sair de uma forma que, se algo desse errado um dia, eu estava com as portas abertas de novo para me receber lá. Porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Outra crise, ou não dá certo o negócio, seja lá o que for. Então, quando você vai fazer uma transição de carreira, eu acho que o principal que você tem que avaliar é isso. Você ter alguma segurança. Você não pode ir na loucura de simplesmente largar. Tem gente que faz isso. Eu não tive essa coragem, mas sempre tive o apoio do Daniel, né, nessa transição da Vale para a gráfica. Então, coloquei a gráfica e comecei a trabalhar, e chegou um ponto que eu falei, Daniel, eu não estou dando conta do quiosque,
o que a gráfica está faturando, você já paga o meu antigo salário, que já não estava mais na Vale, e paga o seu. E aí, uns 2, 3 anos depois, ela saiu também para cuidar do quiosque. E eu ficar totalmente concentrado na gráfica. Então, tomamos essa decisão juntos também. E aí, assim, aí que está a importância. Talvez se ela estivesse na Vale, não sei se as coisas teriam caminhado do mesmo jeito. Então eu digo o seguinte sempre, eu acredito nisso, o que tem que acontecer está escrito. Só que lógico, não adianta a gente ficar dormindo na cama que as coisas vão acontecer, que não vai. Então, ela saiu e a gráfica começou a dar certo, né? Saímos do quiosque, do shopping do automóvel, que é onde ficava a gráfica, alugamos uma casa lá perto, onde eu levei a gráfica para lá. E a gente estava crescendo na gráfica. O quiosque sempre manteve aquele patamar lá de sempre, de faturamento. Às vezes melhor, às vezes pior, mas sempre um faturamento bom. E aí chegou um momento na gráfica, já encurtando o processo da gráfica, que eu comecei, era 2016 isso. Eu estava com 50 mil reais parado, já era lucro da gráfica que estava parado lá, que eu não ia usar. E eu parei, aí eu escutei, na época eu ainda assistia jornal, aí falou assim, Bovespa está na mínima de não sei quando, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu disse, opa, a bolsa está baixa, eu acho que eu vou voltar, mexer com bolsa. E aí eu peguei esses 50 mil reais, botei lá e eu até contei um pouco desse trecho na outra live, que eu vou pular essa parte. E aí eu vi que ali na bolsa eu poderia, eu não via potencial, assim, não via, eu vou ficar milionário aqui, não tinha essa visão. Mas eu já estava começando a me aborrecer com funcionário, porque eu queria ser a melhor gráfica de São Luís. Só que para isso eu ia ter que contratar mais funcionário, ter mais equipamentos, ter mais cliente, mais fornecedor. E eu vi no mercado financeiro que eu poderia ganhar tanto quanto, eu não tinha ideia do quanto, só sabia que eu poderia ganhar, e só dependeria de mim o crescimento. Não dependeria de funcionário, nem de fornecedor, nem de cliente, nem de nada, era só de mim. E aí eu meio que fechei a gráfica, conversando com o Daniele sempre isso. E eu não ganhava dinheiro ainda, só tinha a vontade de ganhar. Nem tinha visão que iria ganhar. Não tinha nada assim concreto ainda na cabeça, só tinha certeza que eu queria aquilo ali. Que sempre foi um sonho, viver daquilo. E quem não tem o sonho de viver de bolsa, né? Na época eu pensava assim, não, quando eu começar a ganhar dinheiro aqui, eu vou largar tudo de empresa e vou viver só disso, né? A mentalidade mudou um pouco nesse processo. Mas nessa questão da família, dar esse suporte para a transição de carreira, assim que eu fechei a gráfica, eu estava com dinheiro guardado, e aí eu dei 2 passos para trás. Eu tinha 2 carros, aí vendi o mais caro, guardei o dinheiro, voltamos para a casa do Araçagi, que estava vazia e a gente estava pagando caro. O pouco da gráfica que eu ainda fazia, dava para fazer daqui, né? Dava para atender aqui em casa. E aí eu conversei com o Daniele, como é que a gente vai fazer? Disse que ia dar um passinho para trás, ia dar uma reduzida. Ela não falou, não reclamou, disse, não, bora. Mesmo sem ter certeza de nada. Então, assim, mais uma vez, graças a ela não ter botado nenhuma dificuldade. Em algum momento eu vi que ela meio que não acreditava que seria possível, mas também não falou assim, larga isso que isso aí não vai dar certo. Nunca falou isso para mim, né? Então, muito provavelmente isso daí foi fundamental para não ser mais um fator psicológico que me atrapalhasse no desenvolvimento do mercado financeiro. Lembrando, na época eu não tinha essa mentalidade, mas hoje já tenho. Trade não é investimento. Trade, é uma profissão que você tem que desenvolver. Investimento qualquer um pode ser.
só tem que ajustar algumas coisas na cabeça para não misturar uma coisa com a outra. Mas na época eu comecei com mentalidade de investimento, daqui a pouco estava no trade, né? Então é importante falar isso, que se não fosse ela não reclamar, ela não falou assim, vai lá que eu acredito em você. Nunca falou isso. Mas mais importante que isso foi não botar uma dificuldade. Se não, larga isso, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer não sei o quê. Só fica aí no computador o dia inteiro, se estressando. E Arthur já tinha nascido nessa época, né? Ele estava com um ano, menos de um ano quando eu comecei. Acho que estava com um ano e pouquinho. Estava com um ano e quase 2 anos já, quando eu resolvi dar esse passo para trás. E nesse passo para trás também tem uma história interessante, que eu sempre gostei de carrão. E eu lembro que eu estava na churrasco do amigo nosso, estava todos, essa minha turma de amigos, eu falei assim, não, eu vou comprar um Gol 1.0. Aí todo mundo riu da minha cara, né? Tu comprando um carro 1.0, duvido. Só que assim, a minha obstinação estava tão grande já para o mercado, que eu sabia que eu precisava reduzir, eu precisava dar um passo para trás, para não afetar meu psicológico no desenvolvimento, e eu fiz isso. Com a maior tranquilidade do mundo, nem eu acreditei, na verdade, né, que iria fazer isso, mas fiz e não me arrependo nada, e às vezes é necessário. Aí, por exemplo, você quer mudar, você quer fazer essa transição de carreira, primeiro você tem que estar conversando com a esposa, com a família, esposa, né? Principalmente. Dependendo da idade dos filhos, também conversa com os filhos. Que você vai ter que, algumas dessas vezes, você vai ter que dar um passo para trás. Então, eu dei um passo para trás, 2 passos para trás, e depois dei 300 para frente. Saltos. Foi nem passos, né? Então, assim, em algumas vezes na vida vai ser necessário você fazer isso para você ter essa transição de carreira, né? Só que não adianta você fazer isso da tua cabeça, você tem que fazer isso junto com sua esposa, com seu esposo, se for a mulher, entendeu? Mas tem que ser combinado, porque se um deles ficar botando dificuldade, ser mais uma pessoa para botar dificuldade, aí é complicado. Então você tem que se preparar para fazer essa transição, certo? Então assim, para mim chegar no mercado financeiro, eu atribuo muito a Daniele, por ela não ter me atrapalhado e nunca ter questionado esse meu desejo, né? Então, ela me deu liberdade para seguir adiante. A Daniela está até falando aí, teve nesses processos aí, para vocês verem o nível de... A gente estava até falando o nome disso daí. De abrir mão das coisas, né? A gente tinha um apartamento no Recanto dos Vinhais e nessas vidas de empresários, antes de colocar o quiosque, eu abri uma importadora e vendi um apartamento para pegar parte desse dinheiro e comprar de notebook nos Estados Unidos, né? Antes de fazer uma importação grande, eu ia fazer uma importação piloto. Trouxe 10 notebooks, vendi o apartamento, né? E Daniel topou isso daí. Abrimos o CNPJ, importamos o notebook e vimos que foi cagada. Que aí eu descobri que notebook, eletrônicos em geral, não vem dos Estados Unidos. Vem do Paraguai, né? É o mesmo produto, só que enquanto a gente traz dos Estados Unidos paga 60%, 70% de imposto, o Paraguai você vai pagar no máximo 30%, né? Emissão de nota fiscal, freteiro, as coisas que tem lá. Mas o produto é o mesmo, exatamente o mesmo. E aí eu fui descobrir isso depois que eu trouxe, né? Então, quando eu fiz as continhas, cada notebook saía pelo preço que se vendia no Mercado Livre. Eu disse, mas como assim? Como é que pode? Eu trouxe tudo bonitinho, tudo certinho. E aí eu fui conversar com o dono de informática aqui, de loja de informática, ele me explicou. Coisa que poucos fariam, talvez, né, hoje em dia. Mas Daniel entrou na loucura dessa junto comigo, né? E falando dessas loucuras, eu lembro de um amigo que falou assim, Fernando, tu vai ser rico ainda um dia por causa dessas tuas loucuras. E aí, assim, sempre que eu tenho eu dou algum passo para frente, assim, maior, eu lembro dessa fala desse meu amigo, né? Que ele sempre foi um cara muito, não é medroso que fala, né?
ele gosta da estabilidade, ele gosta de estar lá tranquilo, sem muita coisa para esquentar a cabeça dele, e ele falou, e eu contei essa história para ele do apartamento, tá? Ele disse, Fernando, tá muito doido fazendo uma coisa dessa. Então, esses foram os passos, entendeu? Então, assim, tudo começou a partir do momento que eu tinha um desejo de ter um carrão, uma casona, e eu sabia que o que eu queria de ambição não estava ali na CLT, né? Eu tinha que empreender. E teve esses processos, e está aí a importância da família, você fazer isso junto. Hoje em dia também um dos propósitos que eu vejo, que eu tento fazer isso, mostrar para os meus amigos mais próximos, que é a importância de a sua fala, a frequência que você está, ser a mesma da sua esposa. Porque, por exemplo, agora que eu estou nessa vibe, acompanhando o conteúdo do Pablo e tal, eu disse, Daniel, tu tem que vir comigo, porque não adianta eu estar aprendendo aquele novo conteúdo, mas Daniel está parado em outro, ou está parada no tempo, sem estar estudando nada, e crescendo junto comigo nessa questão mental, né? E graças a Deus, ela desde o começo, no começo ela foi um pouco mais resistente, mas se soltou. E hoje ela até, alguns momentos ela vê mais conteúdo que eu, inclusive, mas hoje eu digo que a gente está na mesma frequência. E eu tento falar isso para meus amigos, porque não adianta. Eu nunca li aquele livro, um dia eu vou ler ainda, mas casais inteligentes enriquecem juntos. Eu nem preciso ler porque, assim, mas eu vou ler um dia, que eu acredito que boa parte do que eu pratico hoje vai estar lá, nesse livro, né? Porque se você não tiver unidade de linguagem, seja com sócios, a sua esposa não deixa de ser uma sócia de você na vida, então se você não tiver essa unidade de linguagem, não tem como dar certo. Você vai ter que, assim, só que você não tem unidade de linguagem, eu vou largar essa mulher ou esse homem. Não, é ajustar. Procurar formas de adquirir conhecimento para vocês ajustarem isso. E existe muito hoje em dia, né? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma pergunta aí, manda que eu vou responder as perguntas que mandaram aqui. Vou ler aqui. Deixa eu pegar logo uma do WhatsApp aqui. Como lidar com familiares que pedem dinheiro emprestado por você ter prosperado? Eu aprendi em 2023 que você não deve emprestar dinheiro. É melhor você dar, somente para parente, né? É melhor você dar do que você emprestar, porque como é que o cara vai conseguir pagar, né? Tem como te pagar? Mas pensa o seguinte, se esse cara não te pagar, você vai ficar chateado com ele? Como é que vai ficar como é que é a sua amizade com ele hoje? Como é que vai ficar se ele não te pagar? Você tem que responder essas coisas. Ah, não, eu vou ficar muito puto, então não empresta. Ah, se ele pagar, pagou, se não pagar, não sei o que, eu vou respeitar ele do mesmo jeito e tá tudo bem. Então assim, empresta. Mas se você tem uma amizade com a pessoa, seja amigo, seja primo, seja irmão, seja pai, seja tio, seja lá o que for, e você tomar essa ação de emprestar dinheiro, for mudar alguma coisa se ele não te pagar, bicho, é melhor não fazer isso. Porque senão você vai perder o dinheiro e perde a amizade. Entendeu? Então, se é para perder os dois, perca só um, perca no máximo só a amizade, não emprestando. Mas hoje em dia aconteceu, esse ano aconteceu, depois que eu tive esse aprendizado, né? A pessoa vinha me pedir dinheiro emprestado, eu vou tentar ajudá-la, não vou dar o dinheiro, mas vou tentar ajudá-la de outra forma. E aconteceu isso com um amigo meu, muito próximo, e a gente juntos vamos dar a volta por cima, né? Então assim, não emprestei, mas tô fazendo o máximo para junto ele virar esse jogo, né? Então, não empreste não. A não ser que se esse dinheiro não voltar, você não está nem ligando. Então, você faz isso. Mas se for importante para você esse dinheiro voltar, é melhor não fazer. Deixa eu ver aqui outra pergunta. No início da transição para o mercado, como você lidou com o medo de falhar e desapontar sua família?
Isso é um tema, para mim, complicado de falar, porque eu não tive medo. Eu tentei cercar os problemas que poderiam acontecer. Para caso acontecer, eu tenho um escape, né? Uma saída. Então, eu planejei. Então, eu acho que a melhor forma de você fazer isso é você planejar, conversar. Como eu falei ainda agora há pouco, talvez dar um passo para trás e ir para frente. Você tem que ter certeza assim, que pode acontecer de dar errado. E se der errado, você vai quebrar financeiramente, mentalmente, sua família vai quebrar. Então é aquele negócio do risco da ruína. Se tem risco da ruína nessa tua decisão, estude um pouco mais, ganhe confiança. Como eu falei na live passada, né? Confiança. Muitas vezes você deixa de tomar essa decisão, não é porque você não está confiante, você não está com autoconfiança, você ainda não está, você não se preparou. Eu acho que a partir do momento que você se preparar, esse medo de falhar vai diminuir drasticamente, entendeu? Então, eu sempre tive comigo que, independente para onde eu fosse, eu teria condições de gerar riqueza. Não necessariamente muito dinheiro, mas o suficiente para sustentar a minha família. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que eu gosto de cozinhar um pouco. Quem já teve a oportunidade de fazer um churrasco, participar, sabe que eu cozinho razoável. E eu sempre falei o seguinte, algumas pessoas falam, Fernando, por que tu não põe um restaurante? Eu digo, rapaz, no dia que tudo que eu tentar ir não der certo, eu coloco um restaurante. Mas, então assim, se um dia vocês verem eu com um restaurante aberto, é porque eu tentei outras coisas e não deu certo. Pode mudar isso. Digamos que daqui a um tempo eu tenha dinheiro suficiente para abrir um restaurante e for um dinheiro irrisório, mas eu sempre falei isso. Então, eu não tive essa preocupação porque eu sempre confiei que eu tinha condições de, no mínimo, sustentar minha família. Então, para você tomar essa decisão, talvez você tenha que reduzir um pouco o seu custo de vida, e aí você tem que conversar com a família e tomar uma decisão em conjunto, mostrando os prós e os contras, né? Que isso eu acho que é o mais importante. Mas se você se qualificar, se preparar, você vai ficar mais confiante. E aí você não vai ter essa preocupação de falhar, entendeu? Se eu não respondi, pode mandar aí mais alguma coisa. Motivação. Como não perder o foco sem ter retorno no começo. Essa pessoa que mandou está falando do mercado financeiro, né? Motivação. Como não perder o foco sem ter retorno no começo. Mercado financeiro, essa pessoa aqui, ela faz trade, né? Ela não faz investimento. Ela faz investimento também, mas ela está se referindo a trade. Então, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: trade é uma coisa que vai demorar bastante. Então, você tem que associar trade com uma empresa. Uma empresa você vai colocar, ele vai dar lucro em um ano? Não vai. É no mínimo 2, 3 anos para você começar a ter retorno de uma empresa. Então, não adianta você esperar um retorno rápido. Outra forma que você pode associar trade é com uma faculdade. Você faz 4, 5 anos na faculdade só botando dinheiro. Só botando dinheiro. E teu tempo. É tempo para ir para a faculdade, dinheiro para comprar material, dinheiro para jantar na rua. Então você passa 4, 5 anos botando só dinheiro, você não ganha nada. Às vezes você começa a estagiar e aí começa a entrar uma merrequinha ali. Mas depois desses 4, 5 anos, aí você vai estagiar e você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí você começa a ter um retorno daquele tempo que você dedicou. E o mercado financeiro não é diferente, né? Primeiro você vai ter um ano, basicamente, para definir um operacional, achar o que você gosta de fazer, a forma de operar,
o ativo que você vai querer operar, como você vai operar esses ativos, qual a técnica que você vai usar. Isso aí pode levar uns 6 meses. E é o tempo que você vai aprender uma técnica. Depois que você aprende a técnica, você tem que ajustar a cabeça. Na minha opinião, o mercado financeiro, no trade, ele é 80% cabeça e 20% técnica. Como eu já falei na live anterior, eu descobri isso cedo. Talvez por isso eu tenha começado a ganhar dinheiro cedo. Eu comecei a ganhar dinheiro no mercado financeiro com 2 anos. Como eu falei na live anterior, eu ganhei primeiro mês que eu ganhei, fiquei positivo, eu ganhei R$500. E eu fiquei felizão, que era R$250 eram uns R$200 para a plataforma, R$200 para a internet, para a plataforma, e sobrava uns R$50 que era para comprar uma pizza. Para dizer, eu comprei a pizza com dinheiro do mercado. Então, isso levou quase 2 anos. Só que, se eu tivesse na faculdade, por exemplo, hoje eu ganho mais do que um médico. E aí, se eu fosse fazer medicina, eu comecei no mercado financeiro em 2016. Eu ia começar a ganhar, em 2016 eu estava formado há 2 anos, né, digamos assim, e eu deveria estar ganhando o quê? Sei lá, depois de 2 anos formado em medicina, 7 anos estudando, uns 8, 9 mil, 10 mil talvez, não sei. Por aí assim. Então, hoje eu ganho mais que isso 7 anos depois. Então, você tem que ter esse discernimento. A motivação não pode estar no financeiro. Encontrar um operacional, você operar tranquila e você ter esse alinhamento de expectativa. Se você cria uma expectativa que em 2 anos você vai estar ganhando dinheiro. Eu conheci um cara recentemente pessoalmente, né? Eu conversava muito com ele pela internet. Ele opera parecido comigo, ele opera milho e boi, e eu achei que ele tinha começado a ganhar dinheiro cedo. E ele falou para mim: Fernando, eu opero desde 2014 e vim começar a ganhar dinheiro em 2019. E isso porque um cara me ajudou, um cara que já participava de live e tal. E depois desse tempo, 5 anos, ele começou a ganhar dinheiro. 5 anos, né? Então, a forma que você tem de não desmotivar é fazer um alinhamento de expectativa. Você tem que alinhar a expectativa. Saber que você pode levar de 2 até 5, 6 anos, né? Mas se você tiver paciência, é uma profissão que ela é exponencial. Você começa ganhando pouquinho. Aí, conforme você vai ganhando experiência, esses valores podem aumentar muito. Somente dependendo de conforme for a sua cabeça. Então, para você não perder a motivação, na minha opinião, é fazer um alinhamento de expectativa para isso. Então, por exemplo, para quem quer largar a CLT e quer ir para o mercado financeiro, eu não acho que é o certo fazer isso. Sempre falei que para você ir para o mercado financeiro, para fazer trade, não investimento, mas para fazer trade, você tem que ter tempo. É a base. Você tem que ter tempo, uma manhã ou uma tarde, para você poder operar. Por quê? O mercado financeiro vai te dar experiência, medir experiência. Lógico que medir experiência no mercado financeiro é dinheiro no bolso. Então, se você é experiente, você vai estar ganhando dinheiro. Se você não é experiente, tirando esses caras que tem sorte no começo, né? Mas depois de 3, 4, 5 anos, mas assim, piloto de avião, você mede por quantidade de horas de voo. O trader é por tempo de tela. Então, quanto mais tempo de tela você tiver, mais coisas você vai enxergar e mais oportunidades você vai ver. Então, assim, hoje eu vejo, eu estou vendo essa oportunidade aqui, que se eu olhasse a experiência que eu tinha 3 anos atrás, eu jamais veria essa oportunidade aqui. Então, finalizando essa pergunta, para você manter a motivação, você tem que fazer alinhamento de expectativa. Se você não fizer alinhamento de expectativa, você vai se frustrar, porque você pode estar na cabeça que em 2 anos já é muito tempo, e aí acaba largando. Né? Então, para você não se desmotivar, você tem que fazer o alinhamento de expectativa aí.
Outra pergunta. O que motivou a se interessar pelo day trade? Não teve assim, eu vou estudar day trade. Não teve, né? Eu entrei da mesma forma que a grande maioria entra. O cara tá com dinheiro parado ali e diz, rapaz, eu preciso investir, vou investir na bolsa. Aí o cara começa, principalmente nos dias de hoje, né? Você faz uma pesquisazinha ali, como investir na bolsa. Aí começa a aparecer propaganda para você de vender curso. Aprenda a ganhar R$ 500 por dia, aprenda a ganhar R$ 1.000 por dia, aprenda a ganhar R$ 300 por dia. E aí você acaba, em vez de você pensar em investimento, você começa a olhar para trade. Só que na época, como é que foi comigo? Eu entrei, eu tinha aqueles R$ 50.000 lá, disse, não, vou investir isso daqui. E aí entrei numa sala ao vivo da corretora, e aí trade para cá, trade para lá, e já estava com o dinheiro todo mexendo com trade. E aí eu vi que o trade, naquela época, assim como eu poderia ganhar muito, eu poderia perder muito. Então aquilo ali disse, não, se eu ajustar aqui tudo certinho, eu ganho dinheiro. Então o que me motivou foi eu querer investir, aí eu caí nesse mundo e começou a aparecer essas coisas de trade. Não era curso, na época não tinha muito curso, mas tinha sala ao vivo já. E aí acabei seguindo. Tive alguns exemplos aí ao longo desse processo de gente que eu disse, se fulano ganha, é possível ganhar. Então nunca deixei de acreditar que era possível. Então o grande problema da maioria hoje é isso também. Eles não têm ninguém perto que ganha. Muita gente diz que não ganha, até grandes influenciadores da área de investimento diz que day trade ninguém ganha dinheiro, mas porque aqueles caras não ganharam, ele acha que ninguém ganha. Então, o trade acaba te levando para isso, para o investimento, na verdade, acaba te colocando para fazer day trade. Então, eu tive essa referência e acreditei. Aí, a partir do momento que eu acredito em alguma coisa, lascou. E aí eu vou até conseguir. E graças a Deus eu consegui. Próxima pergunta. Qual foi teu pensamento quando teve a primeira perda no mercado financeiro? Eu tive algumas grandes perdas. E por incríveis que... Eu ia falar outra coisa aqui, né? Mas... eu já tive perdas recentes de 60k, de 100k, foi a maior que eu tive até hoje, R$ 100.000, de R$ 60.000, mas nenhuma doeu mais que uma de R$ 4.700 lá em 2017. Que foi um momento que eu estava nessa transição desses 1 ano e pouquinho, 2 anos, e eu estava muito confiante, já estava me sentindo o trader, o vencedor. Só que eu tinha um pouco de conhecimento técnico, mas não tinha nenhum conhecimento da mentalidade. E aí eu fiz uma operação totalmente indisciplinada. Eu tinha toda uma estratégia desenhada e eu descumpri aquilo ali e perdi. Perdi dinheiro nesse dia. E aí eu fiquei acabado psicologicamente depois dessa perda aí. Antes dessa perda eu tinha tido uma outra perda de R$ 6.000, que também doeu, mas nada se comparou com essa de R$ 4.700. Vou dizer que essas outras de 60, 100, 40 não doeram? Doeu, mas nenhuma acabou com minha cabeça como acabou essa de 4.700. E foi ali que eu tive que me reinventar e vi que eu tinha que fortalecer a mente. Então assim, perda todo mundo vai ter. Para o trade você tem que tomar cuidado que você tem a opção de perder muito ou perder pouco. E eu falo também, você paga barato para aprender ou paga caro, né? Essas perdas que eu tive, eu paguei caro para aprender. Mas depois que eu já estava operando um pouco maior, eu paguei caro. Mas você tem a opção de, no começo, você tem que pagar barato. Então você tem que estipular um limite de perda mensal e respeitar. Isso é a base. Você não tem que ganhar dinheiro no começo, nem vai. Você pode ganhar no primeiro mês, segundo mês, por sorte, de principiante. Por falta de conhecimento dos riscos, você se expõe mais e acaba ganhando dinheiro. Então, você tem que ter essa consciência. Tá? Daniela perguntou aqui, como eu reagia com as suas perdas? Ela ficava puta comigo quando eu dava porrada na mesa. Vai quebrar a mesa, o que é que isso vai resolver?
Mas assim, ela sempre estava do meu lado aqui, nunca também criticou, perguntava para mim o que tinha acontecido, e aí eu conversava com ela e tal, mas ela Daniele nunca criticou a ponto de larga isso, que isso não tem futuro. Nunca fez isso. Sempre teve para dar o ombro para chorar, se fosse o caso, né? Então, isso aí também não posso reclamar dela, não. O que mais? Deixa eu ver aqui se teve mais alguma. Deixa eu ver, né? Isso. Teve outra aqui. Quando tu vai abrir um fundo de investimento? Quero investir. Eu tenho planos, eu tenho um amigo aí que a gente tem conversado bastante para a gente definir algumas estratégias, mas depende de robô, né? Que hoje eu não tenho condições de parar e desenvolver, por exemplo. O conhecimento que eu tenho, eu poderia pegar dinheiro de outros, dos amigos, e rentabilizar mais do que a Selic, por exemplo, com alguma segurança. Só que eu não vou fazer isso porque, primeiro, eu não vou pegar dinheiro de terceiros para eu cuidar sozinho. E hoje eu não preciso dessa rentabilidade desse dinheiro desse pessoal para eu me sustentar. Então, assim, eu não tenho tempo. Então, eu não tenho esse interesse hoje. Mas a partir do momento que eu conseguir automatizar algumas estratégias, eu pretendo fazer isso. Mas ainda não tem data para acontecer, mas está acontecendo coisas já conseguimos fazer a sociedade com o programador, que pode nos ajudar a tirar esse projeto do papel. Mas ainda deve demorar, porque primeiro eu vou fazer com o meu dinheiro e com o dinheiro dessa equipe, e depois abrir para outros, né? E de forma legal, sem prometer rentabilidade de pirâmide, muito pelo contrário, né? Mas assim, eu já conheci gente aqui de São Luís, que era tão confiante no operacional dele que ele pegou dinheiro de terceiros, e a forma como o cara operava quebrou na pandemia, e um dos sócios desse cara se matou, porque perdeu muito dinheiro, né? Então, é uma coisa que eu não quero para mim, pegar dinheiro dos outros e estar preocupado, entendeu? Então, no dia que eu fizer isso, eu vou fazer com a tranquilidade que eu faço com o meu dinheiro hoje. E hoje eu não teria essa tranquilidade para pegar dinheiro dos outros. Mas se Deus quiser, que assim, eu estou em busca de alguma coisa que pudesse me afastar um pouco do mercado. Então, uma forma seria eu tendo um fundo, de forma automatizada, com operações automatizadas, e que eu não precisasse estar lá em tempo integral. Então, quem sabe isso não sai um dia. Motivação, deixa eu ver aqui. Não, foram todas já. Teve mais uma aqui que fizeram no chat. Ezequiel Júnior, opera opções na B3? Opero muito pouco, Ezequiel. Eu tinha uma carteira uma carteira que eu fazia venda coberta. Era uma forma que eu encontrei de rentabilizar o dinheiro melhor que Selic, que fundo de renda fixa. E aí eu fazia, mas eu não opero direcional. Eu parei de comprar. Uma dessas perdas que eu tive lá atrás foi com opções, seguindo analista, e uma cagada. E operei algum tempo opções, comprando opções, e aí para mim, opções elas foram criadas para vender. Ou você vende call coberto, que é você compra ação e vende uma opção, ou você vender put, que aí a tua proteção é você ter dinheiro em conta para cobrir aquela posição. Para alguns isso aqui é um papo um pouco avançado, mas um dia a gente chega nesse nível aqui na live, tá? Deixa eu procurar aqui. Fala, Constantino, quais os pontos fundamentais para quem está prestes a tomar decisões importantes para formar uma família? Eita! Rapaz, o principal isso aí eu estava conversando coisa parecida com o Daniel, né? O recrutamento e seleção. Primeira coisa, namoro foi feito para acabar. Ou acaba em casamento ou acaba em separação, né? Noivado, a mesma coisa. Foi feito para acabar. Ou acaba em casamento. Uma vez que resolveu casar, tem que ir ad eterno.
E você tem que testar essa pessoa antes, né? Mas hoje em dia, para quem quer formar uma família, os valores têm que ser o mesmo, né? Principalmente os princípios, gostar de coisas parecidas, não precisa ser exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma das grandes tretas que eu tenho com Daniele é porque às vezes eu quero sair final de semana e ela quer ficar de boa em casa, porque eu já fico a semana toda em casa. Então, só que hoje em dia isso aí tá mais tranquilo do que uns 2 anos atrás, né? Mas hoje, para mim, isso é tranquilo. Mas o principal para você formar uma família é unidade de linguagem. Vocês têm que falar a mesma língua, gostar das coisas parecidas, não necessariamente iguais. Mas se você gosta de ir para a igreja, a pessoa tem que gostar de ir para a igreja. Então, assim, esses valores. Se você gosta de ir para a academia, tem que gostar de... Não adianta você ter uma pessoa que você está cuidando do seu corpo, mas seu cônjuge não está cuidando. Então, assim, o principal é isso, unidade de linguagem. Você tem que encontrar uma pessoa que tenha isso. E como é que você faz, né? Hoje em dia eu vejo o seguinte, tem o networking, frequenta ambientes, tem pessoas do jeito que você quer, entendeu? Se eu fosse ficar mais tempo em São Luís, eu pensei até em criar umas reuniões aí de final de semana para justamente juntar pessoas com essa mesma intenção de falar sobre o crescimento e que as pessoas pudessem se conhecer ali. Eu pensei nisso, mas como eu estou indo embora para Paraíba, aí fica para outro fazer isso por aqui. Mas você tem que procurar nesses ambientes que faça sentido. E você vai querer arrumar uma festeira, você tem que arrumar na balada. Mas é uma pessoa que gosta de ficar em casa, gosta de ir para a igreja, ela acha na igreja. Em convenções, em feiras, nesses ambientes, né? Então, o principal para se formar a família é no recrutamento. Aí se você recrutar errado, aí você vai ter que gastar tempo treinando. Que lá nas lives do Pablo ele fala muito isso, né? Que você tem que... Se você errou no recrutamento, agora você vai gastar energia no treinamento. E aí você tentar fazer as pessoas, a pessoa que está do seu lado entrar naquela mesma frequência que eu falei lá no começo, né? Graças a Deus eu e Daniela hoje estamos na mesma frequência. E se Deus quiser vai permanecer assim até ficar com os dentes banguelos assim e partir para o caixão. Se Deus quiser. Deixa eu ver aqui. Não tem... Não, Cleane perguntou, não ter uma base familiar atrapalha? Hoje eu prefiro acreditar no seguinte, Cleane, que os problemas que aparecem pra gente, a gente tem que ressignificar eles. Então, em vez daquilo ali ser um empecilho para você, você tem que usar aquilo ali para te dar mais força. Então... Aqueles bullying que eu acho que eu falei na live anterior, que eu sofri bullying quando era menor e tal, eu poderia ficar com aquele trauma ali e me sentir um coitado do resto da vida. Mas não, eu por ter visto riqueza, eu queria ser rico também e fiz por onde. Então, as grandes pessoas, assim, alguns grandes sábios, pessoas que prosperaram muito, fizeram isso porque não teve uma boa base familiar. Pai drogado, mulherengo, não tinha uma paz dentro de casa, sofreu muito, sofreu abuso, só que em vez dela usar aquele abuso para ele se travar, pelo contrário, aquilo ali deu força para ele ser uma pessoa melhor com a família dele. Então, assim, vai depender de cada pessoa, Clênio. Depende do que você vai fazer com aquela informação ali. Você vai achar que aquilo ali vai te dar força ou vai te deixar mais fraco? Eu acho que aquilo ali te dá mais força, porque você teve... A pessoa que tem uma família muito boa, muito tranquila, ela não cria resistência, entendeu? Então, para mim, uma base familiar... Eu tive uma boa base familiar, mas eu sofri bullying fora de casa. Mas meu pai e minha mãe, eu honro demais eles, que eles me deram uma puta na educação e exemplos. São muitos exemplos para mim dentro de casa, né? Mas...
Se eu não tivesse tido isso, aí você tem que ver como é que você vai usar essa informação. Você vai usar para te fortalecer ou para te enfraquecer? Então, eu acho que você tem que usar para te fortalecer, se for esse o caso. Não sei se é, mas eu acho que você tem que usar para te fortalecer. Se não foi claro, Clênio, pode perguntar de novo aí, tá? Fernando, boa noite, meu jovem. Por que a escolha de análise de fluxo e não gráficos? Já, eu estudei muito pouco gráfico, comecei estudando gráfico e sempre gostei muito dos numerozinhos. E acabei indo para o caminho da análise de fluxo. Hoje é difícil falar para mim, se eu tivesse a oportunidade de recomeçar, eu recomeçaria por gráfico. Se eu tivesse certeza que eu ia chegar onde eu cheguei, eu iria para gráfico. Porque é muito mais simples da forma, por exemplo, eu tenho várias telas, mas porque eu olho vários ativos ao mesmo tempo. Então eu vejo algum burburinho em algum deles, eu vou lá e já está aqui na tela, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. E gráfico eu precisaria de menos tela, talvez menos ativos. Então justamente por operar muita volatilidade dos ativos, e aí eu quero ver o que aconteceu para gerar aquela volatilidade de negociação. Então eu acabei estudando análise de fluxo. E nunca estudei gráfico, assim, nunca me aprofundei. Se você pedir para mim olhar um gráfico e dizer o que está acontecendo naquele gráfico, eu só vou dizer, está subindo ou está caindo. E se a tendência é de alta ou de baixo, que isso é básico do básico do básico do básico em gráfico. Mas falar figura, falar o que vai acontecer por causa daquela figura, nunca estudei. E não é isso que vai te dar dinheiro. O que vai te dar dinheiro é a cabeça. Então você pode estudar o que for. Cara ou coroa? Você pode ganhar dinheiro jogando cara ou coroa. Vai depender da tua gestão de risco, né? Então, a técnica que você usa, na minha opinião, é o de menos. O importante é você fazer alguma coisa que você se identifique, aprendeu a técnica, foca no desenvolvimento pessoal. Saber o que você tem que fazer para tirar aqueles problemas psicológicos. Perder grande, ganhar pouco, não estopar a operação, operar em momento que não era para ser operado, achar trade onde não existia, essas coisas, entendeu, Jânio? Então, técnica não importa. Importante que você goste. Conheço gente que ganha só com gráfico e conheço gente que ganha com análise de fluxo, no caso sou eu que ganho. Aí outras pessoas, eu conheço. Esse amigo que eu conheci em São Paulo, que levou 5 anos para começar a ganhar dinheiro, ele é análise de fluxo e gráfico, ele usa os dois, só que ele opera muito milho. Eu não, eu opero dólar, opero milho, opero índice, opero boi, opero até opções, se entrar em leilão eu estou operando, opero tudo. Então eu opero volatilidade. Então a análise de fluxo me permite isso. Já gráfico, cada ativo tem um comportamento diferente do gráfico, respeita mais gráfico, respeita menos, respeita mais uma figura X, Y, Z lá da vida, entendeu? Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta. Tá. Teve mais não. Então já tinha combinado comigo meu que ia levar só 30 minutos a live, levou 1 hora aí, pessoal. Obrigado aí por quem compareceu. E se ficou alguma dúvida lá, manda inbox lá que a gente troca uma ideia depois. Ou então eu guardo a pergunta para responder na próxima live, tá? Toda segunda eu vou estar fazendo essa live aqui, 20 horas. Abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela presença de todos. Boa noite.